Sejam bem-vindos ao primeiro episódio de Os Mortos de Salem Street. Esse, na verdade, foi um episódio de teste. Vai contando mais como uma sessão zero. E tivemos vários problemas técnicos ao longo da gravação. Foi um experimento e eu nunca tinha streamado nada antes, então perdão pelos vários defeitos na própria gravação. Até o próximo episódio nós teremos basicamente tudo arrumado e iremos fazer uma recapitulação boa. Então, esse fica como episódio de teste. Mas se você estiver curioso para saber o que aconteceu nesse início, temos esse VOD e espero que você aproveite. Tem uns momentos bem engraçados aí no meio e eu honestamente fiquei muito feliz com o resultado. E, bom, obrigado por escutar esse podcast simples. Vamos direto ao início. Então, ótimo, meus jovens. A gente vai começar nossa grandíssima aventura hoje com um passeio de carro. Vocês todos saíram do museu de Peabody, em Boston, na grande capital de Massachusetts. E vocês já começaram o dia, assim, bem cedo de manhã, com um dia meio nevoado, sabe? É umas 2 horas de viagem até a cidade de Worcester, onde vocês foram indicados que a aventura se passaria, né? Que é a investigação. Todos vocês receberam um briefing, mais ou menos, depois de terem sido formalmente convidados à investigação e aceitaram. E descobriram que a aventura, a investigação em específico, se passaria pesquisando e tentando encontrar um dos pesquisadores do museu, de uma ala um pouco oculta, que desapareceu enquanto ele procurava um item um pouco peculiar, podemos dizer. No caso, vocês estão no carro do nosso grande player, Rafael. O seu personagem tá dirigindo que carro? E qual é o nome dele? Eu vou jogar com o Noah Jones. Ele é um médico conhecido aí. E ele tá com um Rolls Royce inglês. É um modelo grande e bem caro. Da hora. Vocês Belíssima escolha. todos estão no carro bonitinho, né? Só que chegando mais ou menos na cidade, saindo do ambiente urbano normal que vocês estão acostumados, vocês veem um ambiente um pouco mais rural, uma cidade um pouco menor de Worcester, e atravessam a rua passando em frente a uma pequena pracinha, onde vocês escutam baixo, através dos vidros das janelas do carro, aparentemente um mendigo gritando na praça pra todo mundo, falando sobre como o fim do mundo se aproxima e tudo vai acabar, a escuridão vai nos abraçar e algo estranho. Ele parece uma pessoa bem acabada, barba branca enorme e cabelos grisalhos bagunçados, roupas todas totalmente rasgadas e etc. É estranho ele tá falando isso, mas é o que temos pra hoje. Vocês passam direto. Qual era o local que vocês tinham decidido ir? Vocês Boa pergunta. têm a opção de ir diretamente pro museu. Ou pro museu não, pro apartamento do cara, porque ele tinha ficado algumas semanas. E tem a opção de terem diretamente pra onde vocês foram indicados, onde supostamente ficaria o item que ele tava procurando, que era numa igreja. Uma igreja aparentemente abandonada. Eu voto por ir direto pro local. Direto pro local também, bem. Eu também. Então, pra casa do homem, não é? Digo eu já acelerando o carro, indo de uma vez, assim. Pro apartamento do cara. Ok. Isso.
Vocês, Claro, a gente vai simplesmente pra uma igreja abandonada que não tem a mínima ideia onde é. Ou a gente sabe onde é. vocês têm ideia de mais ou menos de onde fica. Vocês sabem que a igreja em específico fica mais ou menos ao final de Salem Street, enquanto o hotel que ele tinha ficado era uma pequena pousada que ficava na Main Street, bem umas 2 ruas, umas 2 quadras de distância da igreja. Vocês... Ah, não é tão longe assim, tá tranquilo por enquanto. Uhum. Bom, vocês já conhecem um pouco o Noah Jones, conhece um pouco o layout da cidade, ele mora lá, então não é incomum que ele consiga chegar no hotel. Ele tinha as informações que o hotel era o hotel Old Shrewsbury, chegando a um local bem meio acabado, sabe, um pouco descuidado, podemos dizer, mas não é nada desagradável, podemos dizer. Um pouco velho, parece um prédio daqueles bem comuns, assim, alto, quadradão, com janelas bem pequenas, bem estilo da época, mas nada de suspeito de frente. Uhum. Eu paro o carro bem em frente ao hotel, assim, e falo, vamos, mas o que a gente fala com a recepcionista? Bom, digo que nós apenas estamos de passagem, hora essa. O quanto que uma recepcionista de um hotel, uma cidade rural, vai questionar clientes, afinal de contas? Faz sentido. E vou começando a entrar no hotel logo. Ok. Com a maletinha debaixo do braço, porque o meu personagem só anda com a maleta. Então, somos dois, então. Literalmente eu carrego ela, tipo, mais, tipo, largada ao lado do corpo mesmo, segurando pela alça. Minha Vou maleta é deixar- um padrão de viagem, tipo, que eu vou deixar no quarto, independente. Ah, não, o meu eu carrego aonde eu vou, eu tô carregando minha maletinha, velho. É algo bem próximo. Bom, por que vocês não aproveitam o bom momento que vocês desceram do carro pra descrever fisicamente os personagens de vocês e o nome? Bom, vamos lá, eu começo então. Comecei no outro. Então, meu personagem se chama Roger Fry. Ele é um arqueólogo. Não é um cara tão bonito, ele passou praticamente a vida dele toda estudando. Né? Então, em termos de arqueologia, ele é praticamente um mestre. Uhum. Então, é um cara bem, digamos, magrelo, cabelo um pouco enrolado, usa óculos, e ele tá sempre carregando sua maleta com seus equipamentos dentro. É algo bem pessoal dele. Ótimo. Bom, deixa eu ir no segundo na ordem, aproveitando. Uhum. Meu personagem é um William McAllister Scott. Ele é um escocês, não é exatamente lindo, mas também não é uma aberração da natureza. É meio, um pouco melhor que a média, nada demais. Ele é um cara relativamente mais encorpadinho, ele tem uns hábitos específicos. Encorpadinho. Encorpadinho, para dizer o mínimo. E ele é um cara que é um britânico que simplesmente gosta de viver a vida, e ele é um investigador. Então ele não é exatamente o fisicamente mais apto, mas ele também não é nada pra rir dele, então... Justo. Se quiser ir na ordem, o Rafael agora. Uhum. É. Já o meu, fisicamente, tadinho do Dr. Noah Jones, ele não é nenhum exímio atleta, não. Ele é bem magrinho, ele tem uma aparência bem frágil, ele é um pouco mais baixo. Mas o que ele não tem no corpo, ele compensa na mente. Ele é um cara muito inteligente, muito estudado. Ele é médico e um alienista. Ele tá sempre bem arrumado, com roupas finas e bem costuradas. E também tá sempre em companhia da sua maletinha lá, que é uma maleta meio que de madeira, revestida de couro e tal, cheia de apetrechos médicos dentro. Posso uma pergunta? O que é um alienista pro começo de conversa? É como se chamavam
os psicólogos. Ah, Beleza. Muito bem. Barton Leclerc é o nome do meu personagem. Ele é um cara que você olha, aparenta ter uns 60 anos, mas ele tem um pouco menos. É que ele tá bem acabado mesmo. O traje dele é o que diria fora de moda pra época, um tanto exagerado. Ele chama bastante atenção com roupas coloridas e ele é um pintor. Meio louco da cabeça também, então uma hora ele pode estar quieto, outra hora ele pode estar querendo conversar e contar mil coisas da vida dele. Mas não tem muito o que contar porque ele sofreu amnésia há um tempo atrás e... Bom, fisicamente é isso. É um cara bem acabado, com roupas estranhas e aparenta ser meio idoso. Ótimo. pintor é o ópio, certeza. Bom, eu jogo com a Natasha Baba Yaga. Provavelmente esse não é o sobrenome dela, mas é como os americanos preferem chamá-la. Ela é dona de um antiquário que vende objetos antigos, vende chás e outras cositas más. Ela tem uma certa dificuldade para entender inglês, quando vocês falam muito rápido, alguma coisa assim, porque ela nasceu na Rússia e veio para cá logo depois da Primeira Guerra. Então ela tem toda essa vivência da guerra e esses conhecimentos mais esotéricos, assim. Fisicamente, ela se veste como uma cigana. Para vocês que não diferenciam muito a cultura espanhola da russa, parece que é tudo cigano. Então o visual dela é aquelas roupas mais largas, mais cintilantes, assim. E aquela cara de fumante deprimida. Mas é isso aí. Boa descrição. Muito bom. Entendeu? Vocês, então, já chegam no hotel, né? O Shrewsbury. Mas, cara, se apresenta mais a um condomínio de apartamentos de aluguel, assim, bem... Vocês entram direto num corredor, uma pequena recepção vazia, e apenas no canto vocês veem uma senhora, tipo, de uns 50 anos, assim, o cabelo um pouquinho grisalho, talvez o tempo tenha sido um pouco mal com ela. Ela só aparenta estar levemente arqueada e varrendo o chão da forma que pode. Mal nota vocês direito. Bom, meu caro amigo americano, eu imagino que seria melhor você ir conversar com a senhora, lembrando que o personagem ele tem um sotaque, além de britânico, um sotaque escocês. Então é um pouco difícil entender o que ele fala, Um pouquinho por causa do complicado. sotaque. Meu amigo americano, você fala com quem? Aí, Igor, isso que eu ia Dr. falar. Noah. Um tapinha de nós. nas câmeras aí, Igor. Oi? Deu uma leve travada. Não tá um tapinha nas câmeras aí. Ok. Ah, é. Muito bem, agora os problemas técnicos melhoraram. Voltando, vocês estavam de frente para a senhora Darcy Watts. Vocês receberam a informação que ele estava hospedado nesse hotel faz umas 2 semanas, mais ou menos. E parou de dar notícias pro museu depois de um tempo. Algum de vocês recebeu a informação que ele estava procurando por um item conhecido como o trapezoide reluzente. E parece que não estava dando notícias mais pro local. O quarto dele ficava no andar de cima, vocês podem tentar procurar. Eu acho que era o quarto 301. Como que é o nome do ser humano que a gente tá procurando? Vocês estavam procurando Harry Howell. Harry Howard, trapezoide reluzente, quarto 301. 301. 301, clássico. Ótimo. Vocês desejam procurar o quarto direto ou querem conversar com a senhora? Eu acho que é. Acho que a gente tem Eu que tô- pelo menos se apresentar. eu ia falar que pra o americano conversar com a senhorinha, pedir Então, uns quartos aí no caminho, dá uma olhada no 301. quando ele fala americano, eu dou uma olhada pro... É o Noah e o Barton, né? Os americanos. Uhum. Uhum. Dou uma olhadinha pros dois, assim.
faço um. Mas. Qual? Barton dá um passo adiante e olha pra mulher assim. É de noite, de dia? É de dia, cedo, umas 7. Caralho, tão cedo de verdade aqui. Eu já tô tomando banho de manhã. Bom dia, minha senhora. Tudo bem? Oi, bom dia. Diga. Eu e meus colegas, nós estamos aqui buscando buscando um quarto de um amigo nosso. A gente pode entrar? Podem, fiquem à vontade aí. Eu olho pra trás assim para pro pessoal. Não, tá tudo ok, vambora. Pera, vocês são daqui? Somos, Não, eu só somos sim, passo. senhora. Ela vai falando, eu passo. Eu vou direto Eu pro vou quarto. junto dele, só vou saindo também. Não vou falar com ela, não. Certamente. Tudo- E vou seguindo De cara eles também. fechada, assim, velho. Tudo Quando de ela cara falou, fechada, vocês estão velho. daqui, eu já meio tomando o pescoço, olho pro lado, falo, não. Não vou ficar aqui não. Tchau. Vou pro quarto. E aí vocês sobem as escadas. Algumas pessoas perambulam pelos corredores. Vocês acabam vendo um ou outro. Delinquentes, adolescentes, pessoas fumando, pessoas... Parece ser um lugar um pouco decadente, mas não tanto. Chegando mais ou menos próximo, pode falar. Não, só tô continuando só. Foi só um som que eu fiz aqui que saiu sem querer. Só. Chegando mais próximo do quarto, vocês veem o quarto 301, a porta fechada. Alguém pegou a chave do quarto falando isso? Não. Eu tinha certeza que era fechado, velho. Tipo, Bom, Mas de qualquer forma, eu me aproximo da porta e bato nela, né? cara, vou- você bateu na porta, né? Uhum. Você não escuta nenhuma resposta. Ecoa um pouco pelo corredor, mas nada. Eu me aproximo do personagem do Rafa, é Noah, né? Ou não? Isso, Noah. Noah. Eu acho que ele pode estar morto já. Que isso, homem? Céus, Eu- homem. Cristo. Eu vou meter a mão na maçaneta e ver se ela abre por acaso. Você empurra a maçaneta, puxa ela e você escuta a porta abrindo, dando Ué? luz a um quarto escuro. Até nessa hora do dia, bem escuro. Os olhos de vocês demoram um pouco a acostumar, até que vocês se deparam com a visão de um quarto meio bagunçado, com a cama revirada, bem bagunçada assim, lençol pra todo lado. A janela, uma coisa bem de cara que vocês veem é que a janela tá coberta com alguns dos lençóis que eram pra estar lá e jornais colados. E na mesa vocês veem um apoio pra vela, que é até nessa época um pouquinho antiquado. E a lâmpada de filamento no teto desligada. O suporte para vela na mesa, numa escrivaninha, tá com bastante cera pingando. Não pingando, né? Mas como se tivesse derretido várias velas ao longo do tempo. Várias vezes, assim, e não tivesse sido limpado. Vocês percebem alguns papéis, algumas anotações, mas o quarto em si só tá bagunçado em si. Não tem nada visível, nenhum corpo, nada que vocês poderiam esperar. Uhum. Por Deus, alguém liga a luz desse quarto? É isso que a gente vai fazer. Eu entro no quarto e cato o interruptor pra ligar a luz. Você falou que as cortinas estavam fechadas? Não tem cortina, a Não. janela tá tampada improvisadamente com lençóis e jornais. Quem Cara, falou que eu vou direto e abro, tipo, a janela, meio que, tipo, quase que uma claustrofobia, tipo assim, só abro pra entrar um ar, velho. Então, manda pra mim, antes de tudo, Meu o Deus! primeiro roll do dia. Manda pra mim um spot Beleza. hidden, um
encontrar escondido aí. Todo mundo ou só. Se os outros Roger. quiserem fazer, ou estiverem olhando pra janela em específico, pode rolar também. Do contrário, Só é uma- Não, Não, é eu tô só. ali indo acender o negócio e tal, e olhando mais pro quarto mesmo. um de Pra você cada pode vez. sentir a Hidden, vibe do local brincadeira. só. Ok. Tá, Os vamos lá, esperando hein? acenderem a luz. Vamos lá, hein? Miau. Ok. Começamos bem, começamos Spot, bem. Spot Hidden fica com mancha escondida, mas tudo bem. Mancha Tu começou já com uma falha. Muito bem. Tu não repara nada, só repara que, tipo, um toque leve que você repara que um pouquinho de luz entrava ainda pela janela, mas você não sabe dizer ao certo. Mas você ignora isso, você puxa os lençóis e tudo que estava improvisado ali e grudado na janela, e você arranca assim, e você vê a luz do dia irradiando no seu rosto, quase queimando a sua retina, que você já estava acostumado com a escuridão. E você se depara com uma visão bem bonita da cidade, assim, quase inteira. A cidade em si é bem rural, assim, pequena e tal, mas considerando tudo, é bonitinha. E A rola gente pra tá mim... no térreo? Não, A gente tá no térreo? tá no terceiro andar. Aham. Então, vocês veem a parte mais centro da cidade. Rola pra mim... Se bem que agora eu não vou pedir pra você rolar nada. Voltando agora pra ordem de ações. Primeiro, o nosso amigo Scott queria ligar a luz. Você, de cara, intuitivamente já chega no interruptor e aperta e você não vê nada. A luz parece ter queimado. Oh, Deus, que espelunca. Segundo, Baton Leclerc, você ia tentar... Você estava sentindo a vibe do local. Rola pra mim um teste de calafrios. É uma rolagem da casa mesmo. Muito bem, caralho. Um sucesso difícil. De cara você sente uma sensação estranha do lugar. Parece que esse foi um lugar que quem quer que seja que tivesse ficado aqui passou 2 semanas bem miseráveis aqui. Bem sofridas, podemos dizer. Você só sente que teve um pouco de uma péssima sensação, uma péssima vibe aqui. Você sente como se fosse meio amaldiçoado, algo do tipo. Mas não exatamente. Quem mais quer fazer alguma Tá, o coisa? quarto tá iluminado agora. O que que eu vejo? Eu vejo a mesa? O que eu consigo enxergar de primeira mão? Bom, E eu também queria saber se além desse lugar que a gente tá, né, tem tipo outros cômodos, banheiro, alguma coisa assim, porque se tiver eu vou indo pra eles. Indo falando ali, chamando o nome do cara. tem uma portinha pra um banheiro pequeno. Você não viu ele ainda. E quanto a quem quiser olhar pelo quarto, rola também um encontrar escondido aí que a gente vai vendo pela rolagem. Um de cada vez rolando, lembrando. Eu vou rodar um, pera aí. Ok, tu falhou Um crítico. segundo. Nossa. Você Caramba! tava bem Porra. esperando Caralho, bicho. pra ligar a 5 minutos luz. de jogo. Você tava esperando que a luz ligasse e você já tava bem com seus olhos bem ajustados à escuridão, mas você ia ligar a luz de cara. O personagem do Thales, o Roger Fry, abre a janela com tudo, você fica com os olhos queimados. Você fica um tempo meio com a sua visão turva e é difícil de ver qualquer coisa. Cara, Você perde tomou sua perfeitinho. concentração. Tomou, Eu encosto tomou no essa ombro perfeitinha. dele e, e encosto no ombro dele e falo: Meus senhores, cuidado. Este local não tem uma energia muito boa. Eu não queria estar na pele do homem que ficou aqui. Digamos que não deve ter sido uma experiência boa. Eu peço que vocês tomem cuidado e respeitem o ambiente. Muito Com bem. a mão no rosto, sim, tentando ajustar. Tá bom. Dá só um segundinho. Daqui a pouco a gente organiza um nosso amigo quebrado aí. Mestre, eu não entrei no quarto ainda. Eu quero dar uma olhada nas pessoas, assim, porque deve ter chamado a atenção um grupo de pessoas indo pra um quarto sem conversar com ninguém. O andar- Abrindo janela e tal. Eu quero observar as pessoas ao redor, se tem alguém olhando pra gente, imaginando o que a gente tá fazendo.
O andar de vocês, em especial, tava meio vazio. Parece que não é um hotel cheio de forma alguma. E o terceiro andar em especial quase que não é usado, aparentemente. Todas as outras pessoas que vocês viram foram no primeiro ou no segundo. Parece que esse quarto foi escolhido estrategicamente, não por falta de quartos. É o que você consegue discernir. Beleza. Quanto tempo vai demorar pra eu voltar ao normal, mais ou menos? Cara, tu consegue. Tipo, tu já consegue procurar, mas em sumo você tá um tempo meio desconcentrado. Tem que esperar a galera procurar o resto aí pra você ter uma noção do que tá acontecendo. Eu tô um pouco. Meu olho tá um pouco doendo. Deem uma olhada, por favor, enquanto eu me acostumo com calores. Ah, céus! Eu me aproximo dele e mando um olhos sensíveis, não é, rapaz? Vem cá. Eu boto ele, puxo a cadeira, boto ele sentado e falo: toma isso aqui, vai te ajudar. E te entrego um vidrinho pra ele. De Meu magnésio. Deus. Eu seguro o vidrinho e digo: bom, se você vivesse na merda do nevoeiro de Londres, você saberia o que é um sol raiando na cara. Ai, Jesus. O que é isso que você me deu? Colírio, Whisky? obviamente. Só pingar nos seus olhos e descansar, daqui a pouco você tá bom. Muito obrigado pela ajuda. Eu vou esperar um pouquinho. Daqui a pouco eu guardo o ponto do casaco. Tentando, tipo, esfregando o olho ainda. Sim. Ótimo. Mas me desocupo dele e vou olhar no banheiro, cara. Bem, então rola um spot hidden aí pra nós. Deixa eu tirar minha ficha do Edit Mode, né? Ótimo, perfeito. Mandou a perfeitinha também. Damn, boy. Perfeitinho. Cara, Damn! nada de muito ruim acontece, mas você só não repara nada demais no banheiro. Parece um banheiro bem comum, bem normal. Parece que ele usou pouco e manteve limpo só. Nada demais. Eu volto do banheiro e falo, eu vou só procurar pra ver se eu acho, tipo, remédio, alguma coisa assim. Uhum. Ótimo. Algo que indique abuso de drogas, qualquer porra dessa, assim. Ok, então pra isso, você pode rolar um medicine aí pra nós. Boa, não seja burro, você é médico. Bom, daí- olha, um sucesso. Um sucesso. Um sucesso na nossa vida, não é mesmo? Você percebe algumas coisas curiosas. Primeiro, você nota... Bom, era um pesquisador, ele tinha algum tipo de conhecimento, mesmo que não necessariamente médico. Então, você pode ter uma certa segurança de que o que ele estava tomando era relacionado ao que ele estava sentindo. E você vê bastante remédio. Você vê um remédio aparentemente que você conhece como um dos principais anticoagulantes usados. Um remédio relativamente forte. Você percebe alguns tipos de analgésicos diferentes que estavam ali e parecem estar vazios e gradados em intensidades diferentes. Então tem várias intensidades. Parece que ele começou com uma coisa fraca que começou a aumentar. Você percebe também uma garrafa de whisky. O que é contrabando na época, mas tem ali. A meia contrabando. Ela tá vazia, completamente vazia. E Droga. você percebe também, por último, uma coisa muito, muito curiosa, um medicamento anticonvulsivo. Também o pote vazio. E você sabe que esse pote provavelmente era pra durar uns meses em pessoas com ataques de epilepsia, etc. Pessoas com a condição grave. Tá vazio. Você quer mandar pra mim um teste de pharmacy aí pra mim, pra analisar um pouco mais, assim, uma ideia? Quero. Olha! Cara, tu percebe que todos Aleluia.
percebe que todos esses remédios são prescritos recentemente. Todos eles com a prescrição datada pra, tipo, 1 semana e meia atrás. Coisa assim. Todos acabados e tomados em um curto período de tempo. Você também percebe que essa combinação imediatamente não lhe traz nada, nenhuma doença especificamente. É difícil saber. Bem difícil só pelos remédios. Mas você não conhece nada muito comum Tem essa relação aí, né? que tenha uma relação imediata de algo que faça alguém tomar tanto remédio. Só um segundo, sabe, importante. Tranquilo, pode ir. Eu abraço ali os frascos de remédio e volto pra sala e falo: senhores, senhorita, parece que nosso amigo estava com alguns problemas de saúde. Falo isso botando minha malinha no chão, né? E falo: ó, isso aqui é um anticonvulsivo, esse outro é um anticoagulante, tem vários remédios para dor. De imediato, a mente, nada me vem que ligue a isso, mas talvez eu possa pesquisar em algum lugar. Por acaso algumas anfetaminas aí? Eu dou uma olhada lá pra ver se tem alguma. Cara, aparentemente, pelo que você analisou, nada de imediato. O que poderia, talvez, causar algum tipo de efeito parecido seria um anticonvulsivo e ele acabou. O mais próximo que teria foi o anticonvulsivo, que, diga-se de passagem, era pra durar meses. E, bom, foi prescrito há uns 10 dias, mais ou menos. Ah, pois bem. Cara, eu com a mão no rosto, eu ouço a conversa. Perdão, meus caras, vocês acharam o quê? Muitos remédios. Parecia que o homem tava com problemas graves de saúde. Apesar de eu não conseguir Saúde relacionar nenhuma ou se doença. drogando. Nunca questione um homem com um coração partido quanto de drogas ele toma. Geralmente são várias. Cara, você vê um olhar triste na cara do Noah. Isso ele só assente com a cabeça, assim. E Barton, vocês também conseguem ver que ele tomou pesado essa. Acredite em mim, Londres, um porto de opioides. Eu já vi coisas piores que essa. Aí, governo, libera o álcool pra gente encher a cara e esquecer da morena. Amen to that. Além disso, bom, encontrei uma garrafa vazia de uísque lá. Lembrando que ninguém... Que não é tão incomum, diga-se de passagem, não é? Em dinheiro você acha fácil. Pra mim não é, mas americanos e suas leis. Ótimo. Vocês... Lembrando que ninguém realizou nenhum teste bem sucedido, pelo menos de encontrar escondido no quarto. Posso tentar mais um teste sem perder a visão? Você pode tentar, né, cara? É difícil. Eu vou ver se eu consigo achar documento, alguma coisa assim. Tenta. Pode tentar. Sempre dá. Vamos ver se Só uma vai coisa, que a dá certo. Natasha tá na porta, não é? Tô na porta ainda. Olha. Bom, Nossa, caríssima. que maravilha. Cara, parece um quarto normal pra você, bagunçado. Você lembra alguns quartos que tu ficou já. E... tu deixava eles meio bagunçados assim também. Só lembra disso. E aquele lençol que ele tirou da janela? Bom, ele parece talvez ter pego lençóis a mais. É difícil dizer. Cara, Barton, vai. pode ir? Tinha lençóis e jornais na janela, né? Sim. Eu vou dar uma olhada nos jornais, ver se tem algo que ele marcou ou algo do tipo, ou se ele usou literalmente só pra travar a passagem de luz. Ok, então rola pra mim... Bom, eu não sei exatamente o que pedir. Eu diria... Mas próximo era hidden mesmo. Ou talvez algum teste de inteligência pra relacionar as coisas. Rola pra mim um teste de inteligência mesmo. Conceptualização.
Ok. Opa, peraí. Hard success. Boa, um sucesso bom, cara. Tu chegou e olhou esses jornais e você percebe que são jornais recentes, das últimas semanas. Os recortes em específico não parecem muito... Não parecem contar nenhum tipo de história pra você. Mas é interessante notar que com o seu teste bom, você percebeu que alguns deles estão com algumas imagens recortadas, como se ele tivesse colado em algum outro lugar. A reportagem em questão, que tem uma imagem colada, é uma reportagem bem mais antiga do que os outros jornais. E, tipo, de vários anos atrás, de décadas. E ele diz a respeito da igreja de Saint Peter. E fala que a igreja de Saint Peter foi declarada abandonada e fechada por completo, e todas as atividades e operações encerradas, e acabou. Bom, eu pego os jornais específicos da igreja e tal e jogo em cima da cama. E eu falo, pessoal, bom, essa não é a nossa igreja? Era o lugar que a gente tava procurando também. Bom, parece que ele também sabia de algo sobre ela. Eu só queria dar mais uma olhada nesse quarto e eu vou começar a revirar as coisas, cara. Porque eu vou procurar pra ver se eu, tipo, ver gaveta e tal, pra ver se eu acho o sinal de que ele pegou roupa e saiu correndo, ou se teve. Vou olhar na porta pra ver se teve algum sinal de tentaram arrombar, alguma coisa assim. Bom, na Eu dúvida, quero- Tem procure algum sinal armários. de briga, alguma coisa assim. Eu quero olhar também dos lugares meio não óbvios, assim, passar a mão embaixo da mesa, levantar colchão. essas Ótimo. coisas. Manda pra mim um spot hidden, você, com um dado bônus. E, no caso, a Natasha. E Uhum. Roger... Noah Jones queria primeiro procurar se a porta tinha sido arrombada. Se foi forçada, se tinha sinal de briga, se ele pegou roupa e saiu correndo. Porque assim, tem rastro do cara até agora, né? Cara, tem. Eu vou pedir pra você me mandar um tracking. Um teste É só de eu clicar em rastrear. encontrar ou tem que clicar em mais alguma coisa? Roda encontrar. Fudeu muito, gente. Pera, um de cada vez. Desculpa. Já foi. Ótimo. Eu não ia patar mesmo? Primeiramente, o rastrear não foi muito bom. Então vamos focar no resultado da Paula, que foi um sucesso. Primeiro, Paula, você começa a procurar por baixo da mesa, por alguns lugares, e você encontra embaixo do travesseiro aparentemente um pingente, um colar, que tem um símbolo um pouco estranho. Parece ter algum tipo de símbolo, parece um pouco um olho, é feito de bronze, mais ou menos do tamanho de... mais ou menos assim, tipo um tamanho de uma moeda Calma aí grande. que eu não tô te vendo. Então... posso dizer que é tamanho de uma moeda, mais ou menos, um pouco maior. Ah, ok. E tem um aspecto estranho. Talvez se você rolasse pra nós uma arqueologia, uma antropologia, talvez você soubesse mais o que esse anel é. Vamos lá. Nossa, Pode. tem um em cada um. Putz. Ocultismo não me ajuda pra eu saber de onde veio. Ocultismo nesse caso não vai te ajudar. Talvez history. História. Acostumado a falar os nomes em inglês. Acontece. Vamos ver. Bom, tu não lembra muito bem. A única coisa que tu consegue puxar da tua mente é que é vagamente egípcio o símbolo. Você pode ter visto alguma coisa assim na sua loja, mas é difícil colocar um nome agora. Eu vi ela mexendo no anel? E aí? Acho que É um anel? Não, é Eu tinha um notado colar. perdão. É um colar. Tá. Tá, mas eu tava próximo a ela ou não? Eu tava mais Acredito que perto vocês da todos estão janela. relativamente próximos. Se você viu ela ou não, é com você. Bom, eu chego do lado da Natasha e pergunto se eu posso dar uma olhada também. Eu entrego pra ele sem falar nada. Começo a olhar nos jornais se tem alguma coisa do Egito.
Qualquer relação com o Egito, assim, que eu consiga encontrar no quarto. Bom, eu pego. Eu posso fazer rolagem? Pode. Você primeiro rola History pra nós aí, alguma coisa do tipo. History eu posso rolar uma arqueologia? Pode rolar arqueologia, ótimo. E depois, Paula, depois você rola pra mim um Library, um uso de biblioteca. Beleza. Bom, com sua arqueologia, você conseguiu ir bem. De cara, você bate o olho, é inegável, esse é o símbolo do olho de Horus. É difícil saber certinho por que que ele tinha um... Ele era um pesquisador, ele era primariamente um arqueólogo, não, um antropólogo. E talvez ele usava como um amuleto de boa sorte. Você lembra que o significado disso era basicamente de proteção, é um símbolo de proteção do deus Ra, se não me engano. Mas é difícil inferir mais do que isso. Ele parecia manter próximo dele. Então, Uhum. Vou rolar Bom. aqui. Opa. pode falar. Ó, então, eu devolvo o colar pra ela e eu passo as informações. Tipo, falando que é o olho de Horus, que a ideia é um colar praticamente para proteção. Paulo, tu não encontra nada entre os jornais, nada específico dizendo sobre Egito, nada. Ok, eu coloco o colar junto com as outras coisas. Isso, então, te devolvi, tá, Natasha? Só, como você achou, você fica com ele. Não, vou colocar junto com as outras coisas em cima da cama. Uhum. E tá montando o Uma mapa, né, pergunta. praticamente, em cima da cama. Isso. Deixa eu comentar uma coisinha. É um quarto, certo? Uhum. Sim. Então não deveria ter um armário em algum lugar? Tem um armário. É um quarto Eu de posso hotel. tentar abrir esse armário? Ou tem que achar esse armário primeiro? Não, ele fica destancado, você pode abrir ele normal. E você de cara observa o armário vazio, só com alguns cabides. Tipo um travesseiro extra, nada específico. Bem vazio mesmo. Aparentemente, Tem corpo no armário dessa vez. Eu acho que a gente tá num começo muito bom. nós temos um bom início. Tem algumas roupas também dele, mas são bem normais. Bom, deixa as roupas de um desaparecido onde você deixa. Fecha o armário e continua olhando ao redor. Eu vou lá no armário, abro o armário, pego o travesseiro e eu rasgo o travesseiro pra ver se tem alguma coisa dentro. Mas bem animalesco, assim. Eu só Nossa. interrompo todo mundo, saio andando, abro o armário, pego o. Cara, Nice. o Roger teve a mesma reação que eu tive, velho, de tipo virar o olho assim na hora, Céus. velho. Eu pensei a mesma coisa, cara. Eu Não, vou- velho, foi bem tipo assim, caralho, velho. Você rasga Eu dou uma rapidamente. cutucada no Roger, eu falo, esses ciganos. Você rasga rapidamente o travesseiro, abre ele e penas voam pra todo lado e não consegue Nossa, encontrar cagou nada. tudo. Eu vou olhar pro É isso grupo. aí, vamos destruir o ambiente, vamos destruir tudo. Nossa, eu vou pro canto, Já- assim, tipo, sair de perto. Já pega a mesinha e já começa a chacoalhar ela. Viva o caos! Ótimo. Cara, sem sacanagem, eu puxo a carteira assim e eu vejo quanto dinheiro eu tenho já, assim, velho. Porque eu sei que a gente vai ter que pagar essa porra. Ótimo, então. Vocês, ao passo disso, que vocês começam a fazer esse barulho e essa bagunça, vocês notam a senhorinha caminhando, assim, você escuta os passos do que aparenta ser a senhorinha, e ela aparece, assim, olhando pela porta, frange o sobrancelha e fala: "Ah, malditos visitantes, que bagunça é essa? Vocês Eu estão no falo- quarto do desaparecido?" Eu falo, senhora, e vou me aproximando dela. Não há por que criar. Essa parte que cortou abruptamente foi um erro da stream e infelizmente eu não pude recuperar. Em resumo, as únicas coisas que aconteceram foram algumas interações com a Darcy e o Watts e o grupo, onde eles pagaram ela pelos danos no hotel e tudo foi resolvido. E eles já voltaram pro carro deles pra continuar a investigação. A partir de agora, continuará a partir do ponto que eu conseguir recuperar. Continuando, qual é o próximo destino planejado dos senhores? Igreja. Igreja. Muito bem.
Rolei sem querer. Que Ok. isso. Vamos lá. Gastou. Quais são... Vocês vão direto descer pro carro e seguir pra lá? Sim, quando tiver passando ali na recepção, eu só dou um aceno pra senhora e digo uma boa manhã pra senhora. Eu só passo direto, aí nem olho nela, pra ela. É veras interessante. A senhora só, tipo, acena, assim, continua varrendo, quieto, ficando dela. Vocês entram no carro de volta. Seguem pro caminho que vocês sabem algumas quadras daqui. E é difícil saber direito por que aquele local tá abandonado. Ele aparenta vocês têm que subir uma pequena colina pra poder chegar lá. Mas quando vocês chegam, é o final de uma rua e tá bem abandonado. Até o bairro tá meio vazio, assim, meio quieto. Ainda é de manhã, ainda umas 8 da manhã. Mas, mesmo assim, bem vazio. Vocês descem do carro? Sim, sim. Eu paro o mais Desço do próximo carro. possível lá da igreja e desço dele. Ótimo. De cara, olhando pra igreja, é um lugar bonito, tá? Mas com uma beleza diferente. Vocês veem uma igreja com uma arquitetura um pouco gótica, mas simples, né? Não muito ornamentada. E com, especialmente, uma aparência decadente. As pedras não foram mantidas, estão completamente, tipo, escurecidas e tomadas pela infiltração. Um pequeno portãozinho de metal fica na frente, bem contorcido, cercando a igreja com uma cerca de metal e parece que o local não foi visitado faz muito tempo. Quem quiser aí pode tentar rolar um teste de calafrios pra poder sacar a vibe do local. Quem que foi primeiro? Calafrios joga o quê? No caso, calafrios, eu acho que o único que tem algum ponto, a base eu acho que é um ponto só. O único que tem é o batom. Então, eu vou andando adiante, já vou passando a mão nas grades e tentando absorver um pouco a respeito do local. E um 70-70. Olha, o cara colocou liso sucesso. Cara, uma coisa estranha que você nota no local Porra! é que alguns corvos, alguns pássaros no geral, rodeiam os telhados das casinhas entre o bairro, né? O bairro tem bastante pássaro por ser no topo de uma colina, mas especialmente na igreja nenhum pássaro tá pousado. Nenhum pássaro pousou. Isso te dá uma sensação de abandono completo. Até nem a natureza mais quer ficar ali, cara. As plantas ao redor da igreja parecem definhar devagar. Tu sente um vazio dentro de você, cara. Um vazio bem literal. Lembrando você de quão vazia a vida é. Esse sentimento passa rápido, mas você acha tão estranho uma construção lhe te dá essa sensação. Eu continuo caminhando, passando a mão nas barras e eu vou resmungando pra mim mesmo e pros outros ouvirem. Ninguém gostaria de viver aqui, esse local é completamente desolado. Eu não gostaria de morar aqui. E eu continuo resmungando a respeito. Céus, homem. Olha, talvez esteja um pouco abandonado, talvez tenha maçã do tempo, mas uma reformazinha não seria uma igreja tão ruim assim. Eu me aproximo do nosso amigo rechonchudo, pego nos ombros dele e falo: Você não está entendendo. Este local não quer você aqui. Eu arregalo o olho. Céus, homem. Que é um gole. Por favor, me dê. Eu tomo. Eu entrego um pouco do uísque pra ele. Muito obrigado por ouvir o nosso podcast.
Esse episódio foi originalmente streamado ao vivo na Twitch e você pode nos acompanhar lá se você quiser assistir os episódios ao vivo e interagir com o pessoal. Logo logo a gente vai introduzir vários elementos de interatividade bem interessantes que eu quero testar, como votações para decidir o destino de NPCs e até sugestões de nomes para NPCs e etc. Vai ter bastante coisa legal, então eu recomendo que você dê uma olhada. E, bem, até a próxima.